Hoje você vai conhecer mais sobre o incrível mundo da biotecnologia. O que é e para que serve a biotecnologia? Os alimentos transgênicos, como tudo começou, os benefícios das plantas transgênicas e por que os alimentos são modificados, as perspectivas para o futuro e os padrões de segurança que envolvem a biotecnologia. Muitas vezes, as inovações tecnológicas são mal compreendidas pelas pessoas. Por exemplo, você já parou para pensar o que seria da humanidade hoje sem as vacinas? Pois é, mas no final do século XIX, a opinião pública ficou chocada ao saber que alguns cientistas estavam inoculando vírus nas pessoas para evitar doenças. Naquela época, ninguém conseguia compreender por que a inoculação do próprio vírus da doença tornava as pessoas imunes. E essa prática recebeu, então, um nome desconhecido: vacina. Ainda bem que logo as pessoas compreenderam os benefícios que essa descoberta traria para o mundo. Mas, neste final de século, a situação é semelhante. Estamos falando de uma técnica ainda pouco compreendida pela maior parte das pessoas: a biotecnologia. Biotecnologia é a utilização de organismos vivos no desenvolvimento de novos produtos e processos para alimentação, saúde, agricultura e preservação do meio ambiente. Mas, apesar de parecer uma novidade, ela já vem sendo usada há milênios. A fabricação do pão, um dos alimentos mais antigos do mundo, usa biotecnologia. A utilização de micro-organismos também é parte fundamental na produção da cerveja, vinho e queijo. O homem pratica a biotecnologia há séculos, desde que começou a domesticar as plantas, escolhendo as melhores, maiores e mais bonitas para a sua alimentação e produção de fibras. Os avanços da ciência permitiram a modernização da biotecnologia e, com ela, benefícios indiscutíveis para toda a humanidade. O desenvolvimento da biotecnologia permitiu aos cientistas manipular os genes de um organismo. Com isso, é possível desenvolver plantas resistentes a insetos, doenças e de melhor qualidade. Na segunda metade deste século, cientistas imaginaram que, se fosse possível modificar o DNA de uma célula, seria possível modificar os organismos. Os organismos geneticamente modificados, também conhecidos como OGMs, são organismos cujo material genético, o DNA, tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética. O desenvolvimento tecnológico resultou em alguns processos através dos quais se transferem genes de um organismo para outro. Atualmente, os mais utilizados são a biobalística e a agrobactéria. Aqui vemos um equipamento de aceleração de micropartículas. Esse equipamento é capaz de acelerar partículas cobertas com DNA e introduzir no interior das células vegetais. Aqui temos um material a ser bombardeado e o equipamento que fará esse bombardeamento. Basicamente, nós temos aqui as micropartículas com DNA, que são posicionadas no interior desta câmara. Aqui, então, o material a ser bombardeado é posicionado nesta prateleira. Esta câmara é evacuada. Aqui nós temos uma câmara de alta pressão que vai gerar uma onda de choque com velocidade superior a 1.500 km/h. O gás hélio entra na câmara de alta pressão. Quando nós temos a pressão desejada, esse hélio é liberado e ocorre o bombardeamento das células a serem transformadas. Feito isto, esse material é colocado para crescimento em sala de cultura. Já o processo da agrobactéria consiste em utilizar bactérias como transportadoras dos genes. Nesta técnica, os cientistas pegam o gene que possui a característica desejada para a planta e o introduzem numa bactéria. Essa bactéria é então colocada em contato com a planta, que absorve o gene. Com este processo, o homem só imita o que a natureza já faz. Neste caso, nós utilizamos uma bactéria do solo, que se chama agrobactéria, e que transfere naturalmente seu DNA para a planta em condições de campo. No laboratório, nós cultivamos essa bactéria sob condições controladas e retiramos uma parte da planta e colocamos em contato com essa bactéria.
Neste momento, a bactéria vai transferir o seu DNA para a planta e esse novo gene introduzido vai fazer parte do patrimônio genético da planta. Neste caso, nós estamos introduzindo um gene de resistência à broca do cafeeiro, que é uma praga que causa danos muito sérios nessa cultura no Brasil. E depois que essa planta for transformada, ela vai ser transferida para a sala de cultura e posteriormente para a casa de vegetação, onde novas análises serão realizadas. A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, localizada em Brasília, em colaboração com outras unidades de pesquisa da Embrapa, desenvolveu processos aplicados à transformação genética que foram patenteados com base na Lei de Propriedade Industrial. Estes processos permitiram até agora a obtenção de 6 produtos modificados: feijão, soja, algodão, banana, mamão e batata. Muitos outros organismos geneticamente modificados ou transgênicos, contendo genes de interesse, estão sendo atualmente desenvolvidos em vários centros de pesquisa da Embrapa no Brasil. Estes centros de pesquisa estão também desenvolvendo processos de transformação para obtenção de outras características de interesse para a agricultura. Soja e algodão tolerantes a herbicida e resistentes a insetos. Feijão resistente a herbicida, vírus e insetos. Mamão e batata resistentes a vírus e banana resistente a fungos. Além destes produtos, também estão sendo feitos estudos de transformação genética com eucalipto, café, cacau, mandioca, arroz e um capim, denominado braquiária. Estes são só alguns exemplos de produtos que podem inaugurar uma nova era agrícola no Brasil, com aumento de produtividade e redução de custos. Uma ciência que pode tornar o país capaz de concorrer em pé de igualdade com o primeiro mundo e dar sua contribuição ao imenso desafio de alimentar a população mundial com menor impacto ambiental numa agricultura sustentável. A biotecnologia é uma forma eficaz de aumentar a eficiência agrícola. E as suas possibilidades são ilimitadas. É possível, além do incremento na produtividade, acrescentar algumas características desejáveis aos produtos. Por exemplo, quem tem jardim em casa sabe da devastação que alguns insetos podem causar. Na agricultura, estes problemas acontecem numa escala muito maior. Mas com a biotecnologia, os cientistas podem desenvolver plantas imunes ao ataque dos insetos e doenças, reduzindo a necessidade do uso de inseticidas e fungicidas. Isso também reduz o custo dos agricultores e contribui para a preservação do meio ambiente. As culturas também podem ser geneticamente modificadas para oferecer tolerância aos herbicidas, enquanto as plantas daninhas são eliminadas, possibilitando a utilização mais racional dos produtos químicos. Também é possível produzir frutas, legumes e verduras com mais nutrientes, além de controlar seu amadurecimento, permitindo o transporte para locais mais distantes. E os benefícios não param por aí. As perspectivas para o uso da biotecnologia são cada vez maiores. Você já imaginou um alimento que fosse ao mesmo tempo vacina? Pois é, esse é apenas um exemplo do que nos reserva o futuro da biotecnologia. Cientistas estão pesquisando uma banana que poderia substituir a injeção. Ao comê-la, a criança ficaria vacinada contra determinada doença e o reforço da vacinação seria feito apenas comendo mais uma banana. Esta revolução está em fase de pesquisa, mas outros benefícios da engenharia genética já são uma realidade. O Instituto Butantan, em São Paulo, é uma das instituições pioneiras na aplicação da biotecnologia à saúde. Nos seus laboratórios foram desenvolvidos vários produtos visando melhorar a qualidade de vida das pessoas. Jamais nós podemos abdicar dessa conquista importante que é a produção de produtos por engenharia genética. Se eles são administrados, como é o caso dos hormônios por injeção ou das vacinas, o produto deles purificado é introduzido no organismo inteiro. Se fossem transferidos por um alimento qualquer, esse alimento vai ser digerido no estômago e no intestino e o produto é totalmente quebrado nos seus componentes, são os aminoácidos. Portanto, a chance de administrar um produto por boca é ainda muito pequeno.
e o perigo de administrar um alimento transgênico é praticamente zero. O cultivo de soja transgênica começou nos Estados Unidos em 94, quando os cientistas desenvolveram variedades resistentes a herbicida, reduzindo o custo da produção e o impacto ambiental. Essas variedades foram aprovadas pelos órgãos de fiscalização e controle de alimentos e medicamentos do governo norte-americano, considerado um dos mais rigorosos do mundo. Hoje, a soja transgênica já ocupa uma área de mais de 18 milhões de hectares naquele país. Outros países, como a Espanha, Canadá, Austrália, França, Inglaterra e Argentina, também já cultivam alimentos transgênicos. Na Argentina, parceira comercial do Brasil no Mercosul, o cultivo de soja geneticamente modificada, tolerante a herbicida, é feito desde 96. Lá, a área plantada hoje ocupa mais de 3 milhões de hectares. Os produtores já estão na terceira safra e contabilizam o aumento da produtividade e a redução dos custos. O Brasil é uma das 42 nações do mundo que desenvolveram um arcabouço legal em biossegurança. E nesse particular, é justo registrar que o Brasil deve estar entre as 5 nações que têm um arcabouço legal e operacional de análise de organismos geneticamente modificados sob a ótica de biossegurança, com um nível de precisão que permite a utilização desses produtos com consciência e responsabilidade. No Brasil, a Embrapa vem desenvolvendo pesquisas para a produção de organismos geneticamente modificados com plantas, animais e micro-organismos. A Embrapa Soja, em Londrina, Paraná, estuda o desenvolvimento de variedades de soja transgênica adaptadas às condições brasileiras. Os benefícios e vantagens dos produtos transgênicos em relação aos convencionais são vários, principalmente no que se refere à questão de custos e produtividade para um mercado cada vez mais competitivo. Entramos na era da biotecnologia econômica e a partir desse momento começam a aparecer, além de outros produtos, os produtos transgênicos, que trazem uma expectativa de maior competitividade para a agricultura. Os produtos como milho resistente a insetos, soja com tolerância a herbicidas, algodão com tolerância a insetos, fazem com que os agricultores cada vez mais estejam interessados em conhecer, em saber e até com perguntas já bem direcionadas em termos de quando terão à sua disposição esses produtos. A Codetec, como uma empresa que representa mais de 100 mil agricultores no Brasil e está encarregada por eles de desenvolver tecnologias, variedades, com as culturas de trigo, soja, milho e algodão, ela vem também dentro dos seus projetos, incluindo alguns projetos relacionados com produtos transgênicos também. E, com certeza, dentro de um esquema de parcerias com a Embrapa, com outras empresas, deverá ter nos próximos anos também no mercado seus produtos dentro dessa linha de transgênicos, atendendo então aos anseios dos seus produtores. Mas todas essas vantagens não fariam sentido se os produtos transgênicos não fossem totalmente seguros para o meio ambiente e consumo humano. De fato, nos últimos anos, cerca de 2,5 bilhões de pessoas em todo o mundo consomem regularmente produtos transgênicos. No Brasil, para que uma variedade transgênica chegue ao mercado, muitos testes de biossegurança são realizados por especialistas das áreas de meio ambiente, saúde e agricultura. Estes especialistas são nomeados pelo ministro da Ciência e Tecnologia e integram a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio. A CTN-Bio é o órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia responsável pela regulamentação dos organismos geneticamente modificados, OGMs. Esta comissão, criada em janeiro de 95, através da Lei de Biossegurança, estabelece normas de segurança e mecanismos rigorosos de fiscalização para a pesquisa, produção, importação e comercialização de organismos geneticamente modificados. O Brasil, em posição distinta dos demais países da América Latina, promulgou em 1995 a Lei de Biossegurança. Esta lei criou a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio, que é o organismo responsável pela implementação das políticas no setor e também pela regulamentação de todas as atividades envolvendo os organismos geneticamente modificados no país. A CTN-Bio é uma comissão composta por 36 membros entre titulares e suplentes.
Os membros são representativos de 3 segmentos da sociedade: a comunidade científica, a sociedade civil e o próprio governo. Os cientistas totalizam 16 membros e são selecionados a partir de listas tríplices elaboradas após consultas às instituições e sociedades científicas do país. 4 áreas da biotecnologia são representadas na comissão: a área de ciências da saúde, a área de saúde animal, a área de sanidade vegetal e, finalmente, a área de meio ambiente. As nossas cooperativas, os nossos agricultores estão sempre atentos à questão da biossegurança relacionada com as decisões emanadas pela CTN-Bio. Então existe essa consciência muito forte também, não só na expectativa dos benefícios que os produtos podem trazer, mas também no acompanhamento desse aspecto da biossegurança. Nos seus 3 anos de existência, a comissão já elaborou 18 instruções normativas que regulamentam as atividades com transgênicos no país. Também emitiu 112 certificados de qualidade em biossegurança para instituições nacionais e, finalmente, aprovou 642 experimentos com plantas transgênicas e, pelo momento, pelo menos uma liberação para plantio comercial. Os membros da CTN-Bio analisam tecnicamente os produtos transgênicos em relação ao meio ambiente, à agricultura e à saúde humana. Já foram apresentados mais de 600 pedidos de liberação de produtos transgênicos à CTN-Bio e o primeiro liberado em escala comercial no Brasil foi a soja tolerante a herbicida, em 1998. A CTN-Bio considera a espécie a ser cultivada e o propósito da transformação genética. Mediante informações contidas no preenchimento do questionário da Instrução Normativa número 3, como a existência de parentais silvestres, a possibilidade de fluxo gênico, contaminação da biodiversidade, a possibilidade de intoxicação de animais e pessoas, a CTN-Bio classifica os organismos em de alto, médio e baixo risco. Para qualquer desses organismos, mesmo para o de baixo risco, uma série de informações são requeridas. Somente após a análise de todas as informações adicionais, a CTN-Bio pode ter uma segurança na emissão do parecer conclusivo de biossegurança ou não. A liberação de produtos transgênicos no Brasil vai estimular a competitividade, proporcionando vantagens para os produtores e consumidores. Afinal, os avanços tecnológicos da engenharia genética permitem que os resultados sejam alcançados com rapidez, produzindo ganhos econômicos e ecológicos a custos menores. Países que não adotarem essa tecnologia na produção de novas e melhores variedades agrícolas estão sujeitos a perder mercados e divisas. Numa economia globalizada, ganha quem é mais competitivo e usa técnicas avançadas para diminuir custos, aumentar a produção e melhorar a qualidade de vida do homem. As vantagens esperadas, por exemplo, com relação à soja resistente a herbicidas, que é o produto que está, digamos, em primeiro plano dentro dessa pauta de novos produtos, seria, em primeiro lugar, a redução de custos, né? A facilidade maior no manejo da cultura, aumento da rentabilidade do produtor, e além de uma influência muito forte na redução de uso de químicos, né? Direcionando isso também para uma maior facilidade da utilização da prática do plantio direto, que é uma prática conservacionista importantíssima. Esperamos que você tenha gostado e, principalmente, tirado as suas dúvidas sobre biotecnologia. Até a próxima oportunidade.